Olá pessoal, hoje o tema da nossa aula de História é a Era Vargas. Para iniciar esse tema, é relevante compreender o contexto histórico que se deu o início da Era Vargas. E já adianto que esse contexto histórico está relacionado a 3 acontecimentos do período anterior ao período que a gente está falando agora, a Era Vargas, que é a República Velha. Tem seus marcos temporais ali no ano de 1889 e acabou em 1930. Quais acontecimentos são esses que estão relacionados à República Velha, que tem ligação com a Era Vargas? Então, a primeira coisa aqui é o fim da política do café com leite. Então, a República Velha ela acaba em virtude, do fim da política do café com leite. Então, ocorre uma traição de São Paulo, ao invés de os políticos paulistas indicarem um sucessor, um político mineiro, por essa aliança, eles acabam indicando um outro político paulista, que é o Júlio Prestes. Então, Washington Luiz é o presidente paulista, está ocupando o mandato, e ocorre a indicação de outro presidente paulista, que é o Júlio Prestes. Então, nesse momento, há um descontentamento de Minas Gerais e a organização da formação da Aliança Liberal, que compõe políticos de 3 estados, Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E a Aliança Liberal decide então lançar o candidato da aliança, que é o Getúlio Vargas, para concorrer às eleições presidenciais. Fato é, o Getúlio Vargas ele acaba perdendo as eleições, e é deflagrado então um golpe ou Revolução de 30. O que é isso então, professor? Esse golpe, ou essa Revolução de 30, ela colocou o Getúlio Vargas como presidente do nosso país. Mas como que isso aconteceu? Então, olha só, o golpe de 1930, esse golpe de Estado, ele ocorreu no ano de 1930. E qual que é o motivo dele aqui? É o descontentamento da Aliança Liberal com o resultado das eleições presidenciais, na qual o candidato paulista Júlio Prestes sagrou-se vencedor. Nesse contexto, descontentamento, o vice na chapa do Getúlio Vargas, o governador lá da Paraíba, o João Pessoa, é assassinado. Então, esse acontecimento é cereja do bolo que faltava para que a Aliança Liberal encontrasse um bom motivo para tirar essa vitória do Júlio Prestes. Então, esse assassinato ele veio em boa hora para a Aliança Liberal, que, apoiado pelos militares, então retiram Washington Luiz do poder, e coloca o Getúlio Vargas como presidente do nosso país. Então, a partir desse momento, a gente vai ter um novo momento na nossa história, que é a Era Vargas. Então, essa Era Vargas ela tem início em 1930, com o golpe de Estado, onde o Getúlio Vargas ele assume o poder do nosso país. E para melhor compreender o que foi a Era Vargas, a gente divide a Era Vargas em 3 fases. Justamente cada fase representa cada governo que Getúlio Vargas esteve à frente do nosso país. Então a gente tem aqui o primeiro governo, que é o governo provisório. Ele vai durar aí de 1930, que é a data do golpe de Estado, a Revolução, até 1934. Em 1934 começa o governo constitucional, que acaba em 1937, e que o Getúlio Vargas dá um golpe dentro do próprio governo, e tem início o governo do Estado Novo. A gente vai aprender isso com mais detalhes mais para frente. Então, agora adiante, a gente vai falar desse primeiro governo da Era Vargas, que é o governo provisório. Igual eu falei para vocês, foi um governo que durou ali de 1930 a 1934, e essas ações aqui ocorreram nesse governo. Primeiro que a gente cabe citar aqui a nomeação de ministro de Estado. Então, logo que o Getúlio assumiu o poder, ele tratou de retirar os governadores eleitos do poder e nomear pessoas da confiança dele para compor a chefia desses governos. Essas pessoas foram chamadas de ministros de Estado ou os interventores. Outra coisa que ele fez foi promover o fechamento do Congresso Nacional,
suspender a eleição de 1891, que é a Constituição que vigorava desde a República Velha, criou lá vários ministérios, entre eles o Ministério da Justiça Eleitoral, né? E um fato interessante que vai ocorrer nesse período aqui é a eclosão do movimento da Revolução Constitucionalista de 32, que é um movimento, né, uma guerra civil que vai ser travada entre São Paulo e o governo Vargas. Então São Paulo, né, que tinha ganhado as eleições lá com o Júlio Prestes, não conseguiu tomar posse. Então São Paulo não deixa isso barato. 2 anos depois eclode essa Revolução Constitucionalista, que é um conflito armado, né, entre São Paulo e o governo federal, o governo de Vargas. O que gerou, né, esse conflito aí? Então a primeira causa desse conflito é o descontentamento de São Paulo com a nomeação de um interventor militar, né, no lugar do governador de estado de São Paulo. Então esse é o primeiro descontentamento aí para São Paulo ter deflagrado esse conflito bélico contra o governo. Uma outra situação é que Vargas ele tinha suspendido a Constituição de 1891 e ele estava governando sem uma Constituição. Então o governo paulista cobrava que Vargas, né, a Assembleia Nacional, criasse uma Constituição, que é um código de regras para reger o país, porque Vargas estava governando de acordo com o que ele achava que era melhor. Ele não tinha uma carta constitucional que limitava os poderes dele aí. O que acabou resultando nessa Revolução Constitucionalista de 32? A gente fala que São Paulo saiu derrotado militarmente, então na esfera militar os paulistas perderam, mas a gente costuma dizer que eles tiveram 2 vitórias políticas. Primeiro, que foi a substituição do interventor que estava lá em São Paulo por um interventor civil, e a criação da Constituição de 34. Então, nesse momento, a gente já tem início o governo constitucional. Esse governo ele começa em 34 e vai até 37, que é quando Vargas cria uma nova Constituição. E entre os principais acontecimentos desse governo, né, a gente tem aqui a criação da Constituição de 34, que traz alguns avanços em relação à Constituição da República Velha, entre elas a questão do voto secreto, tá? Na República Velha o voto é aberto, e esse voto secreto ele é estendido às mulheres. Na República Velha, só os homens maiores de 21 anos, né, que algumas exceções ali é que votavam. Essa Constituição, ela versa que o primeiro mandato seria eleito através do voto indireto, ou seja, Vargas ele ganha de novo as eleições com o Congresso votando nele. Essa Constituição ainda traz as leis trabalhistas, né? Implementa algumas medidas para defender as riquezas do país aí, e cria a justiça eleitoral. Outros acontecimentos relativos a essa fase da era Vargas, o governo constitucional, é importante ressaltar. Entre elas aqui a polarização política, né, da AIB e a ANL. Aqui um grupo político ligado ao fascismo e aqui um grupo político com viés aí mais social, mais comunista, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que inclusive, né, foi o grande líder desse movimento aqui, a Intentona Comunista, que aconteceu lá em 35. O que foi a Intentona Comunista? Foi uma série de levantes comunistas que tinham como objetivo tomar o poder de Getúlio Vargas, aplicar um golpe de Estado. Esse movimento ele acabou não dando certo em virtude da sua má organização. E pegando carona na Intentona Comunista, o governo Vargas, novamente, com o apoio dos militares, forja o Plano Cohen. Por que eles forjam o Plano Cohen? Porque em 37 já era tempo do Vargas, então, né, organizar uma eleição através do voto direto, o voto do povo. Olha só, em 1930 ele entra, dando um golpe de Estado. Em 34
ele cria a Constituição, e essa primeira Constituição versa que as eleições seriam indiretas, com o voto do Congresso, e nesse momento é necessário, agora em 37, organizar uma eleição com voto direto para em 38 o novo presidente assumir o país. Só que pegando carona na intentona comunista, o Vargas, junto com o exército, forja a ocorrência de um falso plano comunista, que, entre outros objetivos, iria aplicar um golpe de Estado no Brasil, retirar o Vargas, matar várias pessoas e implantar o comunismo no Brasil. E acaba que a opinião pública acaba acreditando nesse plano, então Vargas novamente ele fecha o Congresso Nacional e nesse momento ele cancela as eleições presidenciais, que era o grande objetivo dele, e aí tem início um governo do Estado novo. Então Vargas conseguiu encontrar o meio dele se manter no poder sem a realização de uma nova Constituição. Então o governo do Estado Novo, que é a última fase do governo Vargas, a gente fala que é o período de maior centralização política e intervencionismo estatal do governo na economia, na vida social, cultural e política do nosso país. É a fase mais ditatorial de todos do governo Vargas. O anúncio, do governo Estado Novo ele foi feito através do rádio. O rádio é interessante ressaltar que era o principal meio de comunicação em massa do período, né? Então era por ali que a população em geral tinha acesso à informação. Lembrando que nesse período foi criado pelo DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha uma função dupla aí. Que função dupla é essa? Falar bem do governo, né? Tinha até um programa de rádio, que era o programa lá, a Hora do Brasil, e também censurar qualquer tipo de notícia ou informação que falasse mal do governo Vargas. Vargas então cria uma nova Constituição de 37. Essa Constituição ela ganhou o apelido de polaca porque ela foi baseada na Constituição da Polônia. Ele valoriza a política econômica estatal com a criação de algumas empresas. Ele promove a criação da política trabalhista, a CLT, várias leis trabalhistas, salário mínimo, enfim, a regulamentação da jornada de trabalho. E aqui, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei aqui o vacilo de Vargas, por quê? A queda de Vargas, que vai levar a renúncia dele ali, está ligado à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Durante o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele entra para um lado, para o lado dos aliados, eles estão lutando contra governos totalmente autoritários. São os governos fascistas na Itália e nazistas na Alemanha. Só que Vargas, ele está fazendo do Brasil um governo autoritário. Então a opinião pública acaba trabalhando com essa ideia de que como você está lutando numa guerra contra governos autoritários e está fazendo do seu próprio país um governo autoritário. Então isso vai acabar que vai promover a impopularidade do Getúlio Vargas. Apesar disso, ocorre um movimento chamado queremismo, que apoia a permanência dele, mas enfim, já são 15 anos de governo, sem eleições diretas para a escolha do presidente. Lembrando que o Vargas ele governa sem vice, então ele sozinho na presidência. Então acaba que essa situação ela se torna insustentável e aí o Vargas acaba renunciando ao cargo de presidente do Brasil. E ocorre aí o fim da era Vargas e, consequentemente, um período de redemocratização. Por que redemocratização? Porque no Brasil Império a gente não votava, a gente tinha o rei, o poder hereditário. Com a proclamação da República, a gente começou a votar, mesmo que esse voto fosse restrito. E com Vargas, a gente deixa de votar para presidente. A gente acaba até votando em outras esferas, mas para presidente não. Então, com a renúncia de Vargas, a gente tem o início do período de redemocratização por causa disso. Porque a partir daí a gente vai viver um novo momento, a história populista do nosso país, a gente vai voltar a votar. Basicamente, a era Vargas é isso.
Gostaria de agradecer a vocês e até uma próxima aula. Obrigado.